Galera, beleza? Queridos, questão do Enem de Química, ele fala aí sobre o consumo exagerado de refrigerantes, que é preocupante, e segundo o texto, contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Aí ele pede assim, considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, em que ambos possuem a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar. O refrigerante comum, ele fala que tem água carbonatada e grande quantidade de açúcar, enquanto o diet tem também água carbonatada, só que adoçante e que as massas são muito pequenas desses adoçantes. Beleza, então ele está relacionando o que parece aí as massas do comum com a massa do diet. Beleza. E aí a pergunta que ele faz é, entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui. Tá, vamos pensar assim, vamos pensar se a gente pudesse enxergar essas moléculas desses dois refrigerantes, tivesse uma lupinha ali, só para efeito didático, a gente conseguisse enxergar esses dois esses dois açúcares aí que está falando, né? O diet e o adoçante. Então, ele falou no texto ali, ó, que a quantidade de açúcar tem uma grande quantidade de açúcar e as massas do diet são pequenas. Beleza. Então, o que a gente relaciona a densidade? A densidade é a relação entre a massa e o volume. Beleza? Então, quando eu pego a densidade do refrigerante comum, por exemplo, eu vou ter o quê? Eu vou ter a massa de aditivos, lá que ele falou, que a água, ele fala carbonatada, mais a massa do açúcar, dividido pelo volume. E eu vou ter também na massa do refrigerante diet, a densidade, melhor dizendo, eu vou ter a massa do aditivos, mais quem? A massa do adoçante, beleza? Mas agora olha só, galera, se ele falou que a massa ali a grande quantidade de açúcar você tem no refrigerante comum, você concorda que ele vai ter uma maior quantidade de massa do que a massa do adoçante, que ele fala são pequenas partículas? Ou seja, isso vai aumentar quem? A densidade do refrigerante comum. Então o refrigerante comum vai ter uma maior densidade, por quê? Ele vai ter uma massa de açúcar em maior quantidade do que a massa do adoçante, que são pequenas, as massas são muito pequenas. Então só pode ser a alternativa A, tá? Bom, se tem um experimento que você coloca, você pegar os dois refri, colocar o diet e o comum na água, o comum tende a afundar enquanto o diet fica ali boiando por ele tem menor densidade, tá? Então só pode ser a alternativa A. Por que não pode ser a alternativa B? Bom, a alternativa B, que ele fala que é menor viscosidade, o que é viscosidade? É a resistência ao escorrimento, né? A consequência é isso, é resistir a escoar aquela substância. E a causa para isso acontecer são interações intermoleculares. Quando você coloca açúcar, uma grande quantidade de açúcar, você tem, ou pouca também, você mexe na interação intermolecular daquela solução. E o açúcar sendo polar e a solução sendo aquosa, você vai interferir na viscosidade. Então vai ter uma maior viscosidade, tá? Por conta da interação intermolecular. Maior volume de gás dissolvido? Bom, não tem muito a ver, mas se você tem uma maior viscosidade, você vai ter um menor volume de gás dissolvido, porque ele não vai conseguir ali dissolver naquele meio em que a interação intermolecular é maior, tá? Menor massa de solutos dissolvidos, não, gente, ele vai ter maior massa, né? A massa, como ele fala lá, grande quantidade de açúcar, né? Então maior massa. Maior temperatura de congelamento? Não, ele vai ter uma menor temperatura de congelamento, né? Quando você adiciona um soluto e um solvente, você diminui a temperatura. Aquilo que congelaria, por exemplo, a 2 graus, pode ir para menos 10 graus, né? Então, não é verdade, maior não, é menor temperatura de congelamento. Então, só pode ser a alternativa A, beleza?